Bom dia, amados. Estamos aqui para mais um Maná. Hoje, terça-feira, né? Já o terceiro dia do ano. Tivemos ontem chuva, foi muito bom, estava muito seco, mas o calor continua. Mas tá, glória a Deus que a chuva veio e nos ajudou bastante. Nós estamos também, querido, na Igreja Apostólica Ponte da Vida, na campanha Projetando 2025, sobre o propósito de Deus. E Deus revela seu propósito aqui no livro de Gênesis. Nós vamos ver o capítulo 1, aí Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui o capítulo 1 é o propósito de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para o homem, para a humanidade e para a terra toda. A partir do capítulo 2, então, começa a acontecer todo aquele projeto de Deus. Todo o planejamento de Deus começa a partir do capítulo 2. Mas aqui no capítulo 1, capítulo 1, versículo 26, assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus planejou para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas, tivesse domínio, não fosse dominado, mas tivesse domínio. E também o homem não era para dominar sobre outro ser humano, outro homem, mas sobre todo animal que está na terra, nos céus, que se arrasta, enfim. Esse foi o propósito de Deus, foi o planejamento de Deus para a humanidade, para o ser humano. Deus mostra aqui a sua humanidade. Deus manifesta aqui a sua humanidade para com os homens. É importante nós entendermos aqui que Deus fez assim, façam. Se ele disse façam, ele não estava sozinho, tá certo? Ele não estava sozinho quando ele disse façam. Estava uma reunião ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu creio que assistido pelos anciãos, pelos querubins, serafins, estava sendo assistido. Quando diz, façamos o homem conforme a forma nossa, e conforme tomar forma de Deus. A nossa imagem, a nossa semelhança, conforme tomar a forma de Deus. Então o homem ali no Éden, ele tinha que trabalhar? Sim, tinha que trabalhar. Trabalhava, só que ele não tinha o cansaço, ele não tinha a fadiga do trabalho. A mulher tinha dor dava luz, tinha dor de parto, tinha dor de parto. Só que ela não tinha aquela dor que a mulher sente hoje. Tá certo? Ele ia comer, ele ia se alimentar do que tinha na terra. Ele não precisava de comer carne. Comia da verdura, comia fruta. O homem era vegetariano. Deus criou um homem vegetariano. Já me fiz essa ministração lá atrás, já fiz essa ministração. Só estou reposicionando hoje para que a gente veja o que causa o pecado. A partir do momento da queda do homem, a partir do momento do pecado, o que aconteceu com o homem? Ele perdeu essa identidade de Deus. Ali o homem tinha identidade de Deus. Ele era a imagem, veja, ele era a imagem e semelhança de Deus na criação, ali no Éden. Quando ele peca, ele perde essa identidade, ele perde essa imagem, ele toma a imagem do pecado. O homem passou a ser, então, a ser escravo do pecado, a ser escravo de Satanás, e passou a ser dominado, antes ele tinha domínio, ele passou a ser dominado por Satanás, pelos seus demônios e pelas suas concupiscências. Deus, para preservar o Éden, expulsa o homem da terra, e o homem passou a ser de sangue. Os animais passaram a ser de sangue, os animais comiam da erva do campo. Tá certo? Já ministrei isso, eu só estou recapitulando. Por que eu estou fazendo essa ministração? Porque hoje à tarde, querido, ontem à tarde, né?
Às vezes eu confundo os horários. Ontem à tarde eu estava assistindo um filme. Dificilmente eu paro para assistir um filme. E era um filme de guerra, né? Ali estavam os alemães, os italianos guerreando e os russos. O ódio que imperava na vida de cada soldado de ambos os lados. O ódio, desejo de vingança, desejo de matar, desejo de sangue. Aquilo ali, eu assisti até ao fim, porque eu fui um pouco teimoso, que eu não gosto mais desse tipo de filme. Sou sendo muito sincero. Mas eu assisti aquele filme pensando na ministração deste maná. Aí no finalzinho do filme, uma soldada italiana, uma mulher soldada italiana, ali ela atirou na perna do soldado russo. Esse homem caiu, ele ficou desprotegido. Essa mulher chegou para dar um tiro na cabeça dele, terminar com a vida dele, mas ela fez ao contrário. Ela pega esse homem e arrasta ele até um lugar seguro, colocou ali não sei se era uma mochila, uma coberta que tinha, que andava na guerra, como se fosse um travesseiro, e deixou ele ali. Ela falou assim, mas tu não vai acabar com a minha vida? Ele falou, não, eu prefiro que tu viva, porque além de soldado, eu preciso se manifestar a minha humanidade e o amor de Deus que Jesus faria no meu lugar. Então, estou tomando essa atitude. E ela foi embora e terminou o filme. Então, no final do filme, a gente vê que o amor imperou. E Jesus, querido, ele veio exatamente para isso, para restituir, através do amor, aquilo que a identidade que nós perdemos no Éden. Ele nos restituiu a identidade de filho e da imagem e semelhança de Deus, através de nós recebermos a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Aqui no livro 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não dá tempo para ministrar tudo, querido, que é muito, muito profunda a palavra do Senhor, é muito profunda. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, vigia, querido, não permita que a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, a mentira venha fazer parte da tua vida. Não permita isso mais. Se tu viver uma vida assim, não permita mais isso na tua vida. Comece a praticar a justiça, o amor. Comece a praticar o amor. O amor é uma prática. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, fala muito a respeito do amor. Comece a ter essa prática. Foi o que me chamou a atenção, querido. Foi o que me chamou muita atenção. Então, não adianta, não permita que a ira, vigia, não permita que a ira, não permita que a raiva, o ódio, venha tomar conta da tua vida, criar ódio no teu coração contra alguém. Às vezes a gente fica magoado, sentido por qualquer coisa. Não permita isso, não, amados. Não permita isso. Chama Cristo para fazer parte da tua vida. Chama Jesus para fazer parte da tua vida, para caminhar contigo. O capítulo de João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aonde? Que no lago de fogo, na eternidade. É isso que Jesus aqui, que a palavra do Senhor está dizendo, querido, é fazer uma decisão para Jesus. Uma decisão única e verdadeira por Cristo, querido. Não pode ter outro além de Jesus. Porque, olha, pega a tua Bíblia aí,
seja ela a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, não importa, não existe Bíblia católica e evangélica, não existe, já falei isso várias vezes, a Bíblia é uma só. Muitas versões, tem muitas versões diferentes. A única coisa que a Bíblia, que a Igreja de Roma usa, tem 7 livros a mais, que é considerado apócrifos, que as Bíblias que são editadas pelas editoras evangélicas não tem. Mas tu ignora esses livros e leia a palavra. Pega lá em João 10, aliás, João 3, João 3,16, por favor. Olha o que diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus é o único de Deus, e entre os homens ele é primogênito. E Jesus, eu acho que eu ministrei ontem, acho que foi no culto, não lembro, que eu ministrei ontem. Jesus foi primogênito entre os homens, ou seja, o primeiro filho de José e Maria. Depois José e Maria tiveram relação normal, como todos os casais têm, tiveram mais filhos. Então isso que nós temos que entender, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer aonde? Não passar dificuldade. Aqui não. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Não perecer a eternidade aqui no lago de fogo. É isso que Jesus está falando. Mas ter a vida eterna junto com ele, voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo. É exatamente isso, querido. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever o caminho. E assim vai revendo tudo. Volta lá no início, se necessário for. Se for necessário recomeçar, está afastado do caminho do Senhor. Tu teve uma decepção na igreja, precisa recomeçar, volta lá, recomeça, que vai valer a pena. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos em nome de Jesus.